Essa é para os vendedores de automóveis. Quantas vezes o crédito do seu cliente foi negado? Quantas vezes o crédito do seu cliente foi até aprovado, mas faltou entrada? Quantas vezes o crédito foi aprovado no carro que o cliente não queria? Quantas vezes o crédito dele foi aprovado no carro que ele não queria e a taxa de juros das parcelas para ele ficou realmente alta? Quantas vezes o crédito dele foi aprovado no carro que ele não queria, a taxa ficou alta e ainda assim faltou entrada? E quantas dessas possíveis vendas você perdeu por não haver como contornar a situação e nem haver tempo hábil para isso? Muitas, né? Isso também aconteceu comigo várias vezes, mas eu aprendi a reverter esse quadro e vou te ensinar hoje também. Fala galera, tudo bem? Eu sou Júlio Barba, seu vendedor número 1. Nesse canal nós falamos de venda, relacionamento e empreendedorismo. No vendedor número 1 também vou te contar as minhas experiências na venda no ramo do automóvel. As técnicas que eu uso na prática para conquistar os meus objetivos. Técnicas essas que você aplicando, você vai vender qualquer coisa. E o tema do vídeo de hoje são perguntas exploratórias. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o C+. Curte, comenta, compartilha. O mais também se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todas as semanas. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Albert Einstein disse isso. Eu tenho um amigo que tem um sucesso notável no ramo de investimentos e aplicações financeiras, que constantemente repete essa frase: não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. E particularmente no começo da minha carreira como vendedor, eu não sabia e não entendia da proporção de resultados positivos que são gerados quando se faz a pergunta certa. Por quê? Como eu saberia quais são as reais intenções ou as reais possibilidades do meu cliente fechar negócio, realizar uma compra, se eu não o perguntar, se eu não o questionar? Até para fazê-lo entender, até para fazê-lo pensar nas possibilidades de soluções dele mesmo conquistar aquilo que ele está procurando comigo. No ramo de compra e venda de automóveis, que é onde eu atuo especificamente como gerente comercial e consultor de vendas, existem várias respostas a serem dadas. Porém, para cada uma delas existe uma pergunta específica para que essa resposta seja uma resposta considerável e gere resultados positivos para mim como vendedor. E se eu te perguntasse, quantas vezes o crédito do seu cliente foi negado? Quantas vezes o crédito do seu cliente foi até aprovado, mas no carro que ele não queria? E quantas vezes o crédito dele foi aprovado no carro que ele não queria e a taxa de juros ficou realmente alta? E quantas vezes o crédito dele foi até aprovado no carro que ele não queria, a taxa de juros ficou alta e ainda assim faltou entrada? E quantas destas possíveis vendas você deixou de fechar? Por não saber como contornar a situação, por não haver tempo nem habilidade para desenvolver uma contra-argumentação para conseguir fechar o negócio. Acredito que muitas também. Isso também aconteceu comigo. Isso também aconteceu comigo constantemente até que eu comecei a fazer as perguntas exploratórias dentro do processo de venda. Olha, naturalmente, o ser humano que eu falo, o cliente, ele quando recebe uma resposta negativa, seus anseios, as suas expectativas, por exemplo, seu crédito foi negado, faltou entrada, olha, aprovou, mas é o carro que você não queria, olha, aprovou, mas a taxa ficou altíssima. Naturalmente, quando o cliente recebe uma negativa ao que ele estava esperando, naturalmente gera um estresse nele, ele para de raciocinar e isso faz com que gere uma resposta negativa. E muitas vezes o cliente ele desiste da compra, ele fica impactado ali emocionalmente e desiste da compra. E eu já perdi vendas assim, quando a resposta foi dada, ou então quando as perguntas exploratórias não foram feitas no momento certo. O que minha experiência diz que é o mais certo a se fazer é introduzir as perguntas exploratórias dentro do processo de venda, que fazendo essas perguntas vai levar o cliente a refletir, expor o que tem dentro dele e refletir mesmo que inconscientemente sobre uma possível solução para que ele venha conquistar
o bem que ele deseja. No meu caso, o automóvel que ele quer conquistar. Lembrando que, em parte aqui, o que eu falo é relativo de cliente para cliente, tá? Lembrando também que todas as técnicas que eu aplico nesse canal, que eu mostro para vocês, que eu exponho, todas elas eu usei na prática, tá? Todas elas eu usei na prática. Algumas eu tive resultados melhores, maiores, outros não tanto, mas eu usei na prática. E todas as técnicas que você possa achar, tanto no meu canal quanto em qualquer lugar da internet, são boas, tá? Todas as técnicas são aplicáveis sim, só que são aplicáveis no contexto ideal. Tem coisas aqui que não vão ser úteis para você num determinado momento, determinado segmento que você trabalha, mas outras serão, entendeu? Sim. A ideia é sempre analisar tudo e reter o que é bom, porque todas as técnicas elas são boas, podem ser aplicadas sim, mas no contexto certo, vamos colocar assim, vamos dizer dessa forma. E também as técnicas que eu trago aqui não farão você vender mais, tá? Automaticamente não farão. Porém, aumentarão as suas chances consideravelmente de fechar negócio. Aqui eu falo de possibilidades. Você aplicando, você tem mais chances. Vamos colocar, a sua porcentagem de sucesso aumenta. Dito isso sobre perguntas exploratórias, agora eu vou te dar aqui 4 exemplos de perguntas exploratórias que você poderia aplicar em vendas e que eu também já apliquei nas minhas vendas. Eu uso como base as minhas vendas no ramo do automóvel, tá? Talvez você tenha que mudar, tenha que adaptar para o produto ou serviço que você presta para as pessoas. Mas lembrando que, independente do que você vende ou do que você apresenta, o serviço que você presta, você vende e presta serviço para as pessoas. Então, quanto mais aprender de pessoas, melhor. Quanto mais aprender de pessoas, melhor. Quanto mais aprender como usar os gatilhos certos, no momento certo, na hora correta, para você vender o seu produto ou seu serviço, melhor. A gente não vende para cachorro, a gente não vende para computador, a gente não vende para uma máquina, nós vendemos para pessoas. Então, pega essas técnicas, as que vocês acharem úteis para vocês, adaptem a sua linguagem, adaptem ao seu produto, adaptem ao seu serviço e pode ter certeza que aplicando, novamente, vocês aumentarão as suas chances de vender exponencialmente. Primeira pergunta exploratória que você pode aplicar dentro do processo de venda e não no final. Primeira pergunta, como se eu estivesse abordando o cliente. Caso o nome da senhora, o nome do senhor não seja aprovado, o senhor teria alguma segunda opção de nome para dar, de CPF para dar, de pessoa para passar para que seja aprovado o nome dela, que venha compor renda? Aí você cita avô, avó, pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, se for ao contrário. Isso aí dentro do processo de venda. Você já perguntou a pessoa, enquanto a ficha da pessoa está passando. Você pergunta se já tem uma segunda opção, teria alguma outra pessoa que poderia ceder o nome. Mesmo que ela fale para você que não, é só no meu. Ela vai começar a pensar na possibilidade da não aprovação do crédito dela, e vai começar a pensar nas pessoas que ela poderia pedir, contactar para ceder o nome para ela conquistar o carro que ela quer. Porque é diferente de você chegar no final do processo, não aprovou o crédito, chegar no final e olha só, toma aqui, tá negado. Tem outro nome? Não tem não. Tá. Mas dentro do processo de venda, antes de acontecer essa negativa futura, que pode acontecer, você já perguntou. Aí dentro do processo de venda, já fez essa pergunta. Então quando você vier e por acaso ter realmente negado o nome da pessoa, você fala, olha só, negou o seu crédito, seu de crédito, ou então não aprovou o suficiente. A pessoa já vai ter, sim, você falou comigo, eu fiquei pensando no meu parente, no meu tio, na minha tia, no seu Zé da esquina, vou entrar em contato com ele. Então assim, eu estou levando o cliente a ficar mais tempo na venda, a pensar nas soluções, ele mesmo trazer soluções para o problema dele. Tá vendo o resultado positivo das perguntas exploratórias? E muitas vezes ele trazendo essa pessoa, a sua chance de venda aumenta. Segunda pergunta, segundo exemplo, você pergunta para o cliente assim, caso o banco ele aprove seu crédito, só que requeira uma entrada maior, você teria algum outro recurso além da entrada que me disse, da entrada que me passou, para compor essa entrada? Um cartão de crédito,
ou um empréstimo, ou uma pessoa a pedir para agregar esse valor. Isso tudo eu estou falando que você faz essa pergunta dentro do processo de venda, ou seja, você já mostrou o carro, já fez cálculo inicial de parcela com a pessoa, sentou com ela à mesa, preencheu a ficha e levou até a secretária. No tempo onde a ficha está sendo passada, esse é o momento de você fazer essas perguntas. Perguntar para ela, olha só, você tem, por exemplo, 5 mil de entrada. Se o banco ele requerer 7 mil, se ele requerer 10 mil, aí você já pergunta ali dentro, porque ele mesmo vai pensar. O cliente mesmo vai começar a pensar, poxa, se pedir 10 mil, como que eu vou fazer para conseguir esses 5 a mais? Ele vai começar a pensar se o seu cartão de crédito dele tem limite, se o empréstimo consignado ou a linha de crédito pessoal tem limite, ou então se ele tem uma pessoa a pedir emprestado e tal, ou se ele consegue pegar na poupança, ele, poxa, eu acho que eu vou ter que pegar aquele dinheiro que eu tenho guardado lá para dar de entrada. Ele já começa a pensar nessas soluções. E caso aconteça realmente do banco não pedir, ou do banco pedir essa entrada maior, essa linha de crédito pedir essa entrada maior, ele já vai ter uma solução já. E quando você chegar no final e falar para ele assim, olha, o crédito está aprovado, a situação é essa, mas o banco requereu X a mais de entrada. Ele já vai ter naturalmente pensado numa solução, mesmo que ele não tenha naquele momento, ele vai pensar numa solução, porque ele quer comprar o bem, ele quer adquirir. Só que você já trabalhou isso nele. Não foi uma negativa final, foi uma possibilidade dentro do processo de venda. Terceiro exemplo que eu vou citar, terceiro exemplo de pergunta exploratória, que é interessante dentro do processo de venda. Lembra que eu tinha falado de uma situação onde aprovaria no carro que o cliente não queria? Vamos lá, eu mostrei realmente para o cliente o carro que ele queria, mostrei as suas funcionalidades, sentei com ele à mesa, preenchi sua ficha, fiz cálculo inicial de parcela e levei para a secretária passar a ficha. Dentro desse período pode acontecer algumas coisas, ou seja, o carro que ele escolheu pode não ter uma cotação tão boa, então não vai aprovar de uma forma que seja uma negociação saudável para ele e para a empresa. Ou seja, falta muita entrada que não dá para ser negociável, ou então as parcelas para aquele carro específico ficaram muito altas, tem algo chamado cotação dentro das financeiras de automóveis que conta muito para aprovar um carro. Aí, eu sei que dentro do meu estoque também tem um carro que se enquadra no perfil de crédito dele. Mas também não é só além de faltar, mas assim, por exemplo, vamos supor que ele estabeleça uma parcela específica para ele, uma entrada específica. E o carro que ele escolheu vai pedir mais entrada e a parcela vai ficar mais alta. Eu sei que tem um outro carro, ou alguns outros carros, algum outro veículo que se enquadre melhor no quesito, na questão financeira dele. O que ele está procurando? O que eu faço antes de aprovar o crédito nesse outro carro? Ou antes de chegar para ele, está aprovado, mas não é no carro que você quer, nesse carro XYZ aqui. O que eu faço com ele? Enquanto a ficha está lá sendo passada, eu chego para ele e falo assim. Eu falo assim, o senhor teria alguma outra segunda opção de escolha de veículo, caso o banco não aprove o seu carro, ou aprove com as melhores condições o carro que o senhor deseja? Porque talvez o banco ele possa nos apresentar uma possibilidade de um enquadramento melhor, que fica tão bom para a loja e tão bom para o senhor. Mesmo que ele não tenha uma segunda opção, ele vai começar a pensar, ele vai olhar para o meu estoque e vai pensar, segunda opção. Mesmo que ele até que não fale para você que, não, quero só esse. Ele vai começar a pensar sobre uma segunda opção e eu vou, claro, vem cá, vem dar uma olhada aqui no meu estoque, mesmo que você não tenha uma segunda opção, vem aqui dar uma olhada comigo. Eu vou mostrar o estoque para ele. Olha, tem esse carro aqui, tem esse hatch, tem esse sedã, tem esse SUV que também poderia se enquadrar no seu perfil de crédito naquilo que o senhor ou a senhora está procurando. Tá vendo? Eu fiz essa pergunta dentro do processo de venda. E caso realmente o banco aprove de uma forma melhor, um enquadramento melhor, no final, nesse carro que eu direcionei ele, é muito mais fácil ele aceitar esse carro depois de eu ter feito ele pensar nessa segunda opção antes do que na hora eu jogar um balde de água fria nele e falar só, o carro do seu sonho não está aprovado, você só consegue levar esse.
Tá vendo? Eu posso fazer agora a quarta pergunta exploratória dentro do processo de venda para fazer o cliente refletir. Porque há situações que, pela composição de juros, de acordo com o histórico de crédito do cliente, a parcela pode ficar maior ou menor. Então, muitas vezes eu já sei que a parcela do carro dele enquadra a entrada, enquadra financiamento, ou seja, o banco não vai pedir nada a mais. Porém, eu sei que a parcela vai ficar mais alta do que ele espera, do que ele acredita. Só que eu não posso jogar um banho de água fria nele e falar assim, não, a parcela que você quer de R$1.000 vai dar 1.600. Não, eu falo, R$1.000 que o senhor quer? Olha, eu vou tentar brigar, mas eu inconscientemente eu já sei mais ou menos o que vai dar. Então, depois que eu mostrei o carro, peguei a ficha dele, levei a ficha para passar, eu estou sentado com ele, conversando, papai, vem, fazendo essas perguntas exploratórias dentro do processo de venda que eu já fiz antes e algumas outras. Estou dando só aqui 4 exemplos, mas tem muito mais. Eu pergunto para ele, não, o senhor, a senhora, né? Você conhece por acaso, sabe, tem informação sobre a composição de juros do banco? O que o banco ele usa para compor os juros, para expor uma parcela para um cliente? Porque de acordo com o histórico de crédito positivo ou negativo, a parcela pode ficar menor ou maior. O que eu estou fazendo? Eu já estou justificando para ele que de acordo com o histórico de crédito dele, a parcela dele pode ficar maior. Eu já estou conscientizando ele que a culpa é dele se a parcela ficar mais alta. Entende? Aí eu estou sentando com ele e falando assim, aí quando chegar o momento da aprovação, que a parcela que ele queria 1.000 ficou 1.600, eu falo, olha, lembra que eu falei para você sobre a composição de juros? Então, o banco fez uma composição de juros acerca do seu CPF e a parcela que se apresentou foi essa aqui. Aí ele vai entender, tá, então, por causa do meu CPF específico, a parcela ficou mais alta. Então será muito mais fácil você fechar o negócio, porque ele já se conscientizou dentro do processo de venda que a parcela pode ficar mais alta. E se ele quer mesmo, no nome dele, sem depender de qualquer outra pessoa, ele tende a levar essa parcela mais alta. Seria diferente se você chegasse e oferecesse a parcela mais alta sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa. Essas perguntas exploratórias você pode fazer quando achar pertinente. Fazer uma pergunta, passar um tempo, conversar um pouquinho, depois fazer a outra. Passar um tempo, conversar um pouquinho, depois fazer outra. E aplicando conforme a sua forma de falar, a sua linguagem, no tempo que achar necessário. Mas dentro do processo de venda, não no final. E mesmo que no final de cada pergunta você não fale, olha, seria bom você pensar nisso, o cliente, ele pensará, ele vai pensar sempre numa solução, numa segunda opção, numa possibilidade para conquistar o carro que ele quer, o objetivo que ele quer, para comprar, adquirir aquilo que ele deseja. E você fazendo a pergunta assertiva e ouvindo de maneira assertiva também, ouvindo de maneira clara, prestando atenção até no tom de voz, no piscar do olhar, nas expressões, você poderá usar essas informações a seu favor e poderá contra-argumentar quando chegar o devido fato. E lembre-se que previstos, acontecem. Então, quando você colocar essas situações finais negativas para o cliente, ele já terá pensado inconscientemente, já terá pensado numa solução e já vai falar, olha, tem o nome do meu pai, tem o nome da minha mãe, tem o nome da minha esposa, que talvez aprove melhor, se enquadre melhor. Não, eu tenho essa entrada aqui, eu já falei com uma pessoa XY aqui para conseguir essa entrada maior. Não, eu entendi que esse é o valor mais alto e eu quero esse carro assim mesmo. Eu estou falando o seguinte, eu não estou falando que você aplicando essas perguntas, essas técnicas de perguntas exploratórias, você vai vender mais. Todavia, aumentarão consideravelmente suas chances de vender. Então chegamos até o final deste vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Também se inscreve no canal, tá? Seja nosso seguidor. Não se esquece de também me seguir lá no Instagram, no @ojuliobarba. Não esquece de ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar vídeo. Eu posto vídeo todas as semanas. E você que é vendedor, vendedora, ou até gerente, gestor, dono de loja, pega esses vídeos, compartilhe, joga no grupo da empresa, compartilhe com os demais, com os seus colaboradores, né, para aprenderem mais um pouco. Conhecimento é poder.
Mesmo que não seja às vezes aplicado tanto no seu contexto, eu sei que alguma coisa de proveitosa você e sua equipe podem tirar daqui. Lembre-se, a sorte ajuda quem se prepara.